Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre-nos a tua palavra, nos concede, ó Deus, o Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que nós venhamos receber tudo quanto o Senhor tem preparado para os nossos corações por meio da tua palavra. Que teu Espírito, Senhor, nos guie, nos conduza, nos governe em toda a verdade. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. O Espírito Santo na criação. Hoje eu espero que a gente consiga acabar tudo, essa apostila aqui hoje. Mas não confio muito que vai ser possível. Eu quero, mas é difícil. O Espírito Santo é a sua obra. Pode ler, pastor? Pode. Sua obra na criação. Espírito Santo é Deus, e assim, consequentemente, esteve ativo e participante em toda a criação, tanto quanto o Pai e o Filho, conforme vimos nesta apostila, no ponto em que tratamos o seu atributo de Criador. Então já foi visto alguma coisa no ponto das atribuições divinas, mas agora nós vamos ver diretamente a atuação do Espírito Santo na criação, e isso provando também a divindade da pessoa do Espírito Santo, porque só pode criar se for criador, se é criador é Deus. Amém? Amém. Vai lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, do 1 ao 3. O Espírito Santo, como agente criador, preparando a terra que estava no meio das águas, por eras, pairando sobre a superfície das águas, preparando todo o alcance do poder da palavra de Deus e agindo ativamente na criação. Amém. Então, daqui a gente tem uma base, sabe? Para mostrar que o porquê, quando o pessoal vai estudar sobre a Terra, eles datam a Terra muito mais do que 6.000 anos, certo? Os 6.000 anos que a gente fala de Terra não é a Terra em si, mas do homem, é o tempo cronológico humano, que foi começado a ser contado lá em Adão. Então, a partir da contagem de anos em Adão, aí vai se fazer todas as contagens por meio das genealogias até chegar ao que temos hoje em 6.000 anos. Aí quando o pessoal vai estudar, vai ver que a Terra tem mais de 6.000 anos. É claro, ela ficou sem forma, vazia no meio das águas, sabe-se lá quanto tempo. Então, quando vão achar os fósseis de dinossauros, vão achar os fósseis dos dinossauros, então vão trazer uma data bem anterior, mas justamente pelo motivo da Terra ter ficado já muito tempo antes. E aí vocês sabem que os animais, os grandes animais, abre aí em Gênesis 1. Eu vou falar isso aqui, não lembro se já falei aqui. Em 24, Gênesis 1, verso 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi.
E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deu 26? Não, aí. Era só o 24 mesmo. Não está feras da terra, monstros da terra, dependendo da tradução. Então, nesse período, é uma possibilidade, tá, irmãos? Da criação dos dinossauros, que nesse ponto aqui. Algumas traduções vão traduzir como monstros da terra. E aí, é uma possibilidade da época dos dinossauros ali. Aí o homem vai vir lá para frente. Aí tem gente que vai jogar eras de criação, mas o tempo da criação são 7 dias cronológicos, não tem como ser 7 eras. O que dá da datagem dos fósseis é justamente o período que a Terra ficou no meio das águas por muito tempo. E aí você vê que os animais foram ordenados a serem produzidos direto da terra. Produzam a terra. O homem foi diferente. Deus formou a partir da terra. O animal foi falado direto. Deus falou e os animais produziram-se da terra. O homem, Deus teve que parar, mexer, formar. Diferentemente daquilo que foi apenas falado e a terra começou a produzir. A formação do homem já traz uma diferença na forma que foi criado, e isso pode trazer alteração nas informações cronológicas da formação do homem. Então, é um ponto que o povo, é um problema gigante, histórico, teológico, e isso aí vai ser debatido e vai ter um monte de linha de pensamento. Eu estou mostrando para os irmãos uma linha de pensamento que existe, que é a que eu uso até então, por enquanto, me parece mais lógico. Vamos lá, voltando para puxar. Jó 26, então, 13. O Espírito de Deus é quem fez o quê? A preparação. Meu Deus, essa poxa. Esse negócio do aplicativo aqui da Raquel, ele, quando você sai, ele não volta no mesmo ponto. Deixa eu só achar aqui. Achei. Agora para girar. Pronto, veio. Então o Espírito Santo ele vem o quê? Para preparar todo o ambiente criacional. Se ele não prepara, não existe criação. Deus poderia criar sem que o Espírito Santo preparasse? Poderia, mas não quis. A forma que ele quis foi o Espírito Santo preparando toda a obra da criação. E isso já mostra a divindade do Espírito, porque ele tem poder para preparar tudo antes de haver toda a criação. Mas não só isso, ele participa também ativamente na criação. Vamos lá. Além dessa preparação. Amém. Jó 26, verso 13, está na apostila também. Pelo seu Espírito ornou os céus, as suas mãos formou a serpente enroscadiça.
pelo seu Espírito ornou os céus, ou ornamentou os céus. Então, quem fez o ornamento dos céus? O Espírito. Aí você vê os 3 céus, vamos lá, 3 céus. Céu visível ao olho humano. Jó, E aqui eu coloco 26:13. a tudo que o homem conseguiu alcançar, não somente com seu olho físico, mas com a tecnologia. Então, céu atmosférico, céu sideral, espaço sideral, primeiro céu. Tem gente que faz separação disso também, tá? Tem gente que vai colocar o céu atmosférico como primeiro, o espaço sideral como segundo, e depois o céu de Deus como terceiro. Aí ele vai para Uranos, Mesoranos e tantos anos. Mas na verdade, quando você olha estes céus que hoje você vê atmosférico, quando fica à noite, você está vendo o sideral, não é? Você vê o céu atmosférico durante o dia, você está vendo as nuvens, mas ao mesmo tempo você está vendo o sideral, porque o sol está se aparecendo e o sol está no espaço sideral. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então por isso eu não faço essa separação. Então primeiro céu, tudo que a capacidade humana alcança, tem a ver com o domínio dos ares. Estando ou não abaixo da pressão atmosférica, estando ou não dentro do globo Terra. Amém? Para fácil entendimento. Depois, segundo céu, nós já consideramos o quê? O céu que é invisível, onde habitam o príncipe das potestades dos ares, onde habitam principados, potestades, dominadores, tronos, hostes, príncipe das trevas desse século. Segundo céu. Terceiro céu, habitação de Deus. Amém? Aí você pensa em todos estes céus. Tudo que foi ornamentado foi o Espírito de Deus que ornamentou. E aí, só no céu atmosférico, nas galáxias, no espaço sideral, nas galáxias, nós vamos ter uma vastidão de beleza criacional. E quem fez isso? O Espírito de Deus. Pelo seu Espírito ornou os céus. Aí a gente antes estudava na escola, a gente estudava. E as crianças acho que ainda estudam do mesmo jeito. Os planetas, né? Aí vai lá, Mercúrio, Saturno, Júpiter. Até chegar, vai lá para o Plutão. Todos que estão girando em volta do Sol, que é o sistema solar, mas existem outros sistemas, existem outras galáxias. Existem inúmeros buracos negros. Imagina, vocês já ouviram o barulho de um buraco negro? Põe na internet, irmão. Que as sondas deles que vão... Parece um espiral, né? As sondas que vão para o espaço conseguiram capturar o barulho. Ela não chega perto. Porque se chegar perto, vai para dentro. Nunca mais vai aparecer na vida, porque some. Então, mas se você ouvir o barulho, irmão, você olha assim e fala, você é louco. Podem procurar depois, vocês vão ver. Então, é uma imensidão de beleza, de grandeza, de glória, de tudo, que pra gente, nós somos o que nessa imensidão Uma que Deus criou? formiguinha. Aí Deus olhou e falou, o homem é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação e colocou o homem para dominar sobre tudo. Você acha que esses montes de planeta aí, tá tudo à toa? Verdade. Ah, pastor, então o senhor acredita em vida fora da terra? É anjo, Deus.
demônio, está tudo fora da terra. Mas, pastor, o senhor acredita em vida em outro planeta? Ainda não. Mas acredito que todos eles vão ser habitados como a terra foi habitada. Já é outra história. Aí a terra como um grão de semente, o grão da semente de mostarda. Aí a terra é só uma pequena semente, que dela vai brotar muitos para muitos. Só que como Deus começou pela terra, lembra lá que a criação está com dores de parto? Romanos 8, criação geme com dores de parto, até que ela possa ser libertada da escravidão. E aí a terra vai começar a dar todo o seu total, mas não é só a terra, é a criação toda. Porque o propósito primário de Deus era a terra. Então dela nós cremos na povoação dos mundos, mas não é nesse momento que estamos falando sobre isso aqui, só uma. Então o Espírito de Deus ornou tudo isso, irmãos. Glória a Deus. É uma grandeza muito tremenda. E aí se você olha falando desse céu, aí você fala, mas e o céu que é a região celestial, que é invisível? Quem atua nessas regiões? Fala assim, mundo dos homens, Mundo dos homens, mundo dos anjos, mundo dos anjos, mundo de Deus. mundo de Deus. São 3 mundos diferentes. Deus está acima de todos. Os anjos não estão no nível de Deus. Embora eles tenham acesso ao trono de Deus, embora eles possam estar habitando no céu de Deus, mas os anjos não estão no mesmo nível de Deus. Um é o mundo de Deus, outro é o mundo dos anjos, outro é o mundo dos homens. São níveis diferentes. No mundo de Deus, só Deus conhece tudo e ocupa tudo. Mundo dos anjos, ele está falando que é para todos os anjos. Você consegue entender que Deus, não? Quem lembra do Tzintz 1, que eu falei uma vez aqui? Lembra do conceito Tzintz 1? É um conceito judaico, não é cristão, é um conceito judaico. Deus vai criar céus e terra, certo? Então quantos céus tem? 3 céus. Parece que eu escrevo mais bonito se eu fizer assim. Entendeu? Só Jesus. Então são 3 céus. Antes de haver. Antes. Tá vendo? Eu venho pra cá, aí fica feia a letra. Eu escrevo de lá. Acho que é o cuidado que tem pra fazer, né? Vamos lá. Então, antes de haver 3 céus, quem havia? Isaías 43:13. Quem se arrisca a falar o versículo aí? Então, Isaías 43:13 é antes de haver 3 céus. O que está lá em Isaías 43:13? Que você já devia estar sabendo de cabeça. Isso aí é o versículo. Você tinha que ficar quieta. A pastora suspeita, né? Esse é o versículo de cabeceira de igreja. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, antes de haver dia foi o quê? Antes de Deus começar a criar, porque Ele começou a criar, e para começar a criar, o que Ele fez? Haja luz, certo? Beleza. Então, antes disso, é antes da criação, certo? Então, antes da criação havia quem? Ele. Deus. Eu sou. Havia quem? Deus. O eu sou, certo? O eu sou. Eu sou. Antes de haver 3 céus, havia o eu sou. Sim. Fala assim, toda existência Toda existência era Deus. era Deus.
Fala, não existia nem espaço, nem matéria, nem tempo. Porque a criação resume-se a isso: espaço, matéria e tempo. Certo? Havia espaço? Havia Deus. Havia matéria? Não havia matéria, porque Deus é espírito. Havia tempo? Não, mas havia Deus. Então, sem espaço, sem matéria, sem tempo, não tinha criado nada. Só havia Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou ninguém que posso fazer escapar das minhas mãos. Aí estava aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de haver criação. Lembrará da dança da divindade que eu falei para os irmãos? O conceito da dança da divindade lá, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficavam se alegrando um com o outro, fazendo projetos, mas não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria. Até o dia que Deus decidiu começar a criar. Então a Bíblia diz que criou Deus os e aí ele vai começar a explicar como foi a criação, certo? Primeiro versículo: criou Deus os céus e a terra. E ele vai explicar como foi. A terra estava sem forma e vazia. Beleza? Certo? Então o que ele criou primeiro? Céus. Então ele cria primeiro os céus. Então Deus vai criar primeiro os céus. Beleza? O eu sou começou a criar os céus. Mas se ele é toda existência e não havia mais nada, nem tempo, nem espaço e nem matéria, ele vai ter que criar tudo. Isso vai precisar de tempo, espaço e matéria. Por isso que ele é o Pai da eternidade. Jesus, um dos nomes de Jesus é qual? Da eternidade. Seu nome será? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, a eternidade é filha do Verbo. Então, é por isso que a gente faz separação. Lembra da aula que a gente faz separação da eternidade divina com a eternidade que ele se movimenta. A eternidade divina tem a ver com o seu atributo natural, porque ele nunca teve início de dias, nunca terá fim de dias. A eternidade que ele criou, por outra vez, foi para que ele pudesse se movimentar e trabalhar dentro dela. Era um tempo, mas não um tempo cronológico humano, um tempo divino. Mas esse tempo, ele tem um cálculo dentro de Deus, não na nossa contagem. A nossa contagem para nós não dá para mensurar, mas Deus consegue mensurar. Aleluia, glória a Deus. Porque ele que começou ela, vocês estão aí. Glória a Deus. Aí a gente faz sempre aquele. Tem que relembrar isso aqui, sempre relembrar isso aqui. Isso aqui é o Kairos. Tô aqui. Kairos. Que é o tempo de Deus, um tempo oportuno. Esse tempo oportuno, você não sabe o começo dele, você não sabe o meio dele, você não sabe o fim dele, porque é oportuno para Deus, não é para nós. E por sua vez, esse tempo tem um lugar chamado um lugar chamado era, um lugar chamado será, ou há de ser. Lá em Apocalipse 1:8, Jesus Cristo é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, são os três tempos da eternidade. Era, será. O tempo humano, por sua vez, é passado, presente e futuro. Aí, quem é leigo vai olhar e vai falar, é a mesma coisa. A mesma coisa não, é parecido.
São conceitos parecidos, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão, não vou falar, porque senão eu vou ser xenofóbico. Vamos lá. Eu não quero tomar processo. Aqui, ó. Ô Jesus amado, me ajuda aqui, Pai. Me ajuda, Pai. Pronto, tá bom. Então, o tempo humano só cabe nesse período aqui da eternidade. Fala assim comigo. Tempo humano só cabe no é da eternidade. Só cabe no é da eternidade. E aqui, quando eu estou falando tempo humano, eu estou falando exatamente disso aqui, ó. O que a Bíblia chama de tempo humano. O tempo humano na Bíblia não é a partir da criação do homem. Isso não é o tempo humano segundo a Bíblia. O tempo humano, segundo a Bíblia, é o cronos, o tempo cronológico, o tempo que passou a ser contado. E o tempo cronológico começa onde? Quietinha. Por enquanto, daqui a pouco eu deixo você falar. Quando Deus criou todas as coisas? Não, porque o começo da criação de Deus está na eternidade. Ele começa a criar na eternidade, depois ele cria o tempo, continua criando no tempo, e aí o tempo continua existindo. Onde começa o tempo humano? Vai, fala para eles aí, Raquel, se quiser. Em Gênesis 1:14. Gênesis 1:14. Com o quê? Criação do quê? Da lua, das estrelas, Sol, luas, estrelas, porque os homens vão basear a sua contagem de tempo cronológico através da Sol, luas, estrelas. Ok? Então, Sol, O tempo ali. a lua. Eita Jesus, que lua feia, Jesus. E as estrelas. Eita, que estrela feia também, Jesus amado. Pronto. Hã? Não, tá cheio aqui, pode pegar. Se quiser pegar também para dizer, pode pegar. Não dá nada não. Tem água para todo mundo. Então isso aqui é Gênesis 1, verso 14. Cadê? 1:14 de Gênesis. Qualquer um dos irmãos, vamos lá. Encaixa rápido. Tudo isso para falar do Espírito de Deus criando os céus. Vamos lá. Por isso que as aulas ficam grandes. Deus é lindo. Não sei se é professor do básico só. Não me chame para dar teologia básica. Eu não sei dar básico de teologia. Pode ter, please. Eu não consigo. Pode ler. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. 1:14. É isso, é. 15. É a continuidade dele, vai. E sirvo Que é o luminar maior e o menor, certo? Para separar dia e noite. Continua. e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram... Segura aí. Essa tradução dele eu acho que faltou alguma coisa, não faltou? Qual? 1:14, lê aí para mim. O 14 está assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e Isso. para tempos determinados, Não teve para na sua dias Bíblia? e noites. Sinais têm. Sinais, tempos determinados? Sigam eles de sinais para marcar estações. Estações. Ah tá, eu não prestei atenção, fui eu então. E para tempos determinados, eu acho que você não leu, eu acho que você pulou. E para tempos determinados, o que é isso? Contagem. Contagem Contagem de dias, meses e anos. para sinais. Pegaram?
Então, em Gênesis 1 com 14, Deus coloca isso para que o homem comece a contar. Mas Deus já contava. Porque separou, Gênesis, ó a prova está lá no versículo 3, vai no 3. Vamos lá. 1:3? Isso. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ué, mas ali não é para separar dia e noite lá já? Mas aqui Deus já estava separando a luz das trevas. Vai, continue. Trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Ora. Deus tem um senso de humor tremendo, irmão. Aí, ó. Ele já separou o dia e a noite. Ele conta dia e noite. Por isso que você não pode achar. Tem gente que conta esses dias de Gênesis como eras. Mas não pode ser eras, porque Deus separou o dia da noite, contou, começou a contar a partir daí, dia e noite. Aí foi tarde de manhã, o primeiro dia, tarde de manhã, o segundo dia, tarde de manhã, o terceiro dia, tarde de manhã, o quarto dia, tarde de manhã, o quinto dia, tarde de manhã, o sexto dia. Como que pode ser diária? Tarde de manhã? Sendo que ele mesmo já estava fazendo separação entre o dia e a noite? Fica totalmente sem lógica. Sem sentido algum. Jogar como eras. Então não pode ser eras. Vai, continua. No 6? Continua onde você está. Não, aqui. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Você viu? Foi a tarde e manhã o primeiro dia. Deus fala assim, Deus é o único. Deus é o único capaz de contar o tempo cronológico dentro da eternidade. Você consegue contar o tempo cronológico dentro da eternidade? Não, mas Deus consegue. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, lá no final, quando nós estivermos dentro da Nova Jerusalém, nós não vamos ser Deus. Embora seremos filhos de Deus. Aperfeiçoados. Cheios de glória. Mas não teremos o conhecimento divino. Como o próprio Deus. Mas aí Deus vai nos dar uma misericórdia. Continua. Fala assim, Ele vai deixar a árvore da vida. No meio do jardim. E ela produz 12 frutos diferentes. Cada mês o seu próprio fruto. Então aí a gente na eternidade vai saber contar os meses. Como? Que a árvore da vida. Todo mês ela dá um fruto diferente. Aleluia, glória a Deus. Não é para Deus, porque Deus não precisa. Gênesis 1, acabamos de ler. Deus contou o tempo cronológico dentro da eternidade. Ele ainda nem tinha feito sol, lua e as estrelas. Versículo 3. O sol, lua e as estrelas vai para o versículo 14. Então Deus é o único que dentro da eternidade tem capacidade de contar o tempo humano. Esse é Deus, o resto é tudo mal. Balim, Azera, Astarote, deuses feitos pelas mãos humanas por causa de uma inspiração satânica. Esse é o verdadeiro Deus. Nem o diabo consegue contar essa contagem. Glória a Deus, verdade. Ele é limitado na conta dele. Vamos lá. Continuando. E aí ele vai dar um brinde a mais. Fala qual? As horas. Fala por quê? Porque diante do trono existem 24 anciãos. 24 anciãos. Mas a Bíblia diz que orações são trazidas da terra em forma de incenso e são depositadas nas taças dos anciãos. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Só que a terra tem 24 fusos horários. E tem gente orando em cada um dos fusos horários da terra em algum momento a Deus nesse momento. Então vai chegar lá. Incenso a todo momento.
Diga amém. Amém. Então vai ter incenso no ancião que está no primeiro trono, no que está no segundo trono, até os 24 tronos. Então, dos 24 fuso horários vai se ajuntar incenso de todo canto da terra e vai parar em um lugar lá. Por lá a gente tem a conta das horas, dos 24 fuso horários da terra. A gente não vai precisar lá, mas de qualquer forma eles vão existir. E vai saber como contar lá, mesmo estando na eternidade. A gente vai poder ter essa contagem. Deus não precisa dela, mas a gente precisa. Para a gente saber o que vai estar acontecendo na terra. Por exemplo, para nós, um exemplo, o estado eterno para toda a criação começa depois do juízo final. Diga amém. Amém. Mas o estado eterno para a igreja começa com arrebatamento. Vou repetir de novo, porque essa daqui é complicada. O estado eterno para toda a criação começa depois do juízo final. Aí entra o estado eterno para toda a criação. Mas a igreja, depois que já estiver transformada e glorificada, já começou o estado eterno para a gente. Nós não vamos estar mais limitados ao tempo, ao cronos, ao tempo cronológico. Nós já vamos estar vivendo o estado eterno para nós. E como que nós, dentro do estado eterno, não conseguimos compreender os tempos humanos? A árvore da vida e 24 anciãos do trono. Vocês estão aí? Diga agora. Deus, sei lá o que você diz aí. Aleluia, Jesus. Tá bom. Então, nós temos aqui a criação e o seu tempo cronológico começando em Gênesis 1, verso 14. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Debaixo do céu. Abre lá Eclesiastes 3, verso 1. Hoje eu estou inspirado. E eu estou técnico hoje. Técnico revelativo, tá? As duas assim, bem equilibradas hoje. Nem só revelação, nem só técnico. Eclesiastes. Não, eu tô achando essa Bíblia. Quem já achou, lê, viu? Eu tenho uma explicação sobre isso aqui, indo lá para a escatologia, que eu deixo até pessoa que já entende escatologia de cabelo assim pro alto. Tem uns que ficam confusos com a explicação. Achei. Você já achou, lê aí, irmão? Não achei ainda não. O primeiro? Sim. O tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Dos céus ou do céu? Do céu. Céu. Da onde? Céu. Do céu? Céu. Qual céu? Daí. Primeiro, eternidade. Da onde está o quê? As estrelas, né? 7 estrelas. Fala, como que você sabe que é desse? Como você sabe que é desse? Abre, eu tô indo, vai, Apocalipse 12, vai lá. Apocalipse 12? Vocês não mereciam não, porque vocês estão faltando muito. Tem misericórdia de nós, pastor, tem misericórdia. Eu tô tendo misericórdia. É a pura misericórdia isso aqui. Vamos lá. 12 o quê? 12:1. E viu um sinal no céu. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Mulher vestida do quê? Do a veste da mulher. Do sol. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Calma aí, ó. A mulher, ó. Aqui, a mulher. O quê? Jesus amado. Ah, Jesus, é graça, viu? Ô, irmão, se lê aí que eu vou ali socorrer a criança, pastor. Tira o microfone, senão vai sair tudo na gravação. Vai dar as broncas, tudo na gravação. Olha lá, ó. A mulherzinha feia que eu fiz aqui, ó. Cadê? Tá com o Apocalipse 12 aí? Passa ali, ó, pra varou ali, ó, o 12. Você desligou? 12, verso 1, vai, de novo.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo Eu não dos seus aguento pés. meu próprio desenho, gente. E uma A mulher está coroa vestida do quê? de sol. Ó, aqui é a roupa dela é do sol. O que mais tá? Tendo a lua debaixo de seus pés. Ó, debaixo dos pés, eita, faltou os pés da mulher aqui, ó, pronto. Debaixo dos pés está a lua. E uma coroa de 12 estrelas sobre sua Ó, as cabeça. estrelas. As estrelas é a coroa na cabeça dela. E A está mulher grávida. veste-se do sol. Ela tem debaixo dos pés a lua. Sim. Ela veste-se de 12, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Bom, a mulher está com a roupa do sol, pisando a lua e tem coroa de 12 estrelas na cabeça. E agora? Fala assim, essa mulher Essa mulher está acima do tempo. está acima do tempo. Então por isso que tem gente que vai ter problema de associar ela com Maria. Mas é porque eles não conseguem ver o texto de forma clara. É claro que ela, no versículo 1, não é a representante como Maria, que é Israel. Fala por quê? Por quê? Porque as 12 estrelas da coroa da cabeça simbolizam as suas 12 tribos. O sol com que ela se veste é a glória de Deus. A lua quer dizer que os tempos, porque onde é governado o tempo, sol, lua e as estrelas, ela não está debaixo do tempo. Fala por quê? Por quê? Porque ela está debaixo das promessas. Aleluia. E as promessas de Deus são atemporais. Vocês estão... Aleluia. As promessas de Israel, as promessas de Deus para com Israel, elas transpassam a história do tempo, não transpassam o tempo. Você olha hoje para Israel, você fala, passou o tempo da promessa de Israel. Aí Paulo vai e escreve em Romanos, vocês olham para Israel hoje, porque eles tropeçaram, não se gloriem, porque vocês são zambujeiros, enxertados na oliveira verdadeira. A queda deles veio para que vocês pudessem ser elevados, mas quanto mais será a glória deles. Então se passou tempo, vai se passar tempo, vai se passar tempo. Quando chegar lá no milênio, você vai ver a glória de Israel. Aleluia. Então por isso que essa mulher, ela está vestida de sol, tem a coroa de estrelas e ela pisa a lua. Vocês estão aí, diga amém. Aleluia. Amém. Mas lá para frente, essa mulher vai ter dores tremendas para dar luz a filho. Isso aponta para a história de Israel e o seu sofrimento até que chega o tempo da vinda do Messias. Porque o Messias veio no momento em que Israel foi dominada agora por Roma. Porque ela já passou por vários outros domínios. Porque você sabe que teve os impérios que vieram antes. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Foram sofrimentos que a nação passou até que chegasse a chegada do Messias. Diga amém. Amém. Mas também aponta para Maria ter nas suas dores, porque ela era virgem. Então, precisa ter uma sensibilidade do Espírito para encaixar cada parte do texto na história, na profecia e na linguagem profética dos acontecimentos do tempo do nascimento de Jesus. Então você vai pegar a história, o profético e o profético em relação ao próprio nascimento do Messias. Dá tudo num texto só. Se a pessoa não souber fazer a separação pelo Espírito, bom. Ou ele vai querer colocar só Israel, ou vai querer colocar a Maria num lugar que ela não tem que caber. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Vamos lá. Então, essa mulher, você vê que ela está transpassando esse limite aqui de sol, lua e as estrelas? Por quê? Porque ela está debaixo de uma palavra de Deus, e passarão céus e terra. Céus. Passam céus e Terras.
mas as palavras de Deus não passam. Então, pode passar céus e terra, mas não vai cair um tio ou jota da lei que não tenha se cumprido. E a lei foi dada para quem? Para Israel. Vocês conseguem entender onde eu estou chegando com essa questão? Então, quando você vê, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, ele está falando do quê? Do sol, da lua e das estrelas, o tempo cronos, o tempo cronológico. Diga amém? Amém. Só que quem fez o tempo cronológico? Deus. Mas quem ornou os céus? Porque o seu Espírito ornou os céus. Aleluia. Aleluia! Oh, Ramachúria, Calamaia. Não sei se pode se alegrar com aula assim. Né? Aleluia. Aleluia! Oh, glória, glória, glória! Glória a Deus. Aleluia. Então você olha assim essa imensidão do que é o terceiro, do que são os três céus, e aí se a gente parar no primeiro céu sem conhecer os outros dois, meu irmão, já é grandeza demais, já é glória demais, já são coisas demais. Glória está aqui. Quem fez tudo isso? O Espírito de Deus. O Pai fez, o Filho fez, o Espírito fez. Então por isso o Espírito é Deus, Ele é Criador. E aí você vai, aí você fala, mas e o segundo céu onde habitam hoje? Hoje habitam principados, potestades, dominadores, tal. Mas Jesus, quando estava expulsando, com os discípulos veio expulsando os demônios, Ele falou, não se alegrem porque vocês expulsam o demônio. Se alegrem porque vossos nomes estão escritos nos céus. Ele não fala no céu, ele fala nos céus. Então, o crente que é crente, tem um nome nos três céus. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado e fala, é tudo nosso. É tudo nosso. É o primeiro, segundo, terceiro. Na habitação de Deus também é o nosso lugar. Glória a Deus. Aleluia. Mas nas regiões celestiais também é o nosso lugar. Aí nesse céu que os olhos humanos junto com toda a tecnologia alcança, pois bem, também é o nosso lugar. Fala, por quê? Porque a habitação de Deus é o terceiro céu. Fala, Nova Jerusalém Celestial e o Monte Sião Celestial. Só que esse Monte Sião Celestial com a Nova Jerusalém Celestial, eles vão sair da dimensão que eles estão e vão entrar na dimensão das regiões celestiais. E não suficiente isso, eles vão entrar na dimensão da atmosfera. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E vai ficar visível aos olhos nu de todos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cidade Santa. Glória a Deus. Onde o sol e a lua e as estrelas não vão mais ter lugar, mas a santa cidade brilhará. A santa cidade brilhará, fazendo luz para todas as nações. Glória a Deus. Essa é uma coisa tão gloriosa, irmão. Ela é uma cidade flutuante, ela vai sair do local dela e vai sair invadindo as regiões celestiais e a região que nós conhecemos como o céu, que a gente conhece aqui. Olha toda essa beleza de sol, lua, as estrelas, a atmosfera, ela vai entrar em tudo, Glória a Deus. visivelmente. Por que ela pode fazer isso? Porque ela é espiritual. Aleluia. Glória, É a glória. cidade do mundo dos espíritos entrando no mundo físico. As potências do céu serão abaladas e verão o sinal do Filho do Homem. Ah, meu Deus! Eu sei que eu vou estar vindo com ele de lá para cá. Você também vai estar vindo de lá para cá. Nós vamos estar vindo de lá para cá. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. O Espírito de Deus é tremendo, irmãos. Aleluia, Senhor. Então a gente tem que olhar para o Espírito Santo da forma que ele é mesmo. Ele é criador. Então pode continuar a leitura aí, depois do Jó 26:13. Está muito óbvio pelo texto que essa
ornamentação se trata de tudo que foi colocado nos 3 céus, o alcance do universo com sua beleza e vasta imensidão. Atribui o Espírito Santo como Criador. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então, uma palavra é uma coisa e o Espírito é outra. Aleluia. A palavra é o verbo e o Espírito é o Espírito de Deus. Vocês estão aí? Glória. É 33:6. Então são textos que mostram de forma muito clara o Espírito Santo agindo dessa forma criacional. Pode continuar. 33:6. É Salmo 33:6. Pode continuar? Pode. Neste versículo vemos também de forma muito clara que o Espírito de Deus operou na criação de todo o exército celestial. Isso inclui planetas, estrelas, galáxia, anjos, ou seja, tudo que foi também criado nos 3 céus. Dentro da perspectiva dos 3 versículos que utilizamos, temos a revelação da palavra, que o Espírito Santo é Criador e, sendo Criador, é Deus, pois somente Deus pode criar a partir do nada. Aleluia, Jesus. Sua obra na humanidade no geral. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Tem que tomar cuidado com as leituras, com as traduções aí nesse versículo. A tradução que nesse versículo dá uma... Pedro fica pro finalzinho? É isso. Pedro fica antes de Apocalipse, né? João? Antes de João? Lê aí, mano, lê aí. Não, ainda não, tem que caçar aqui. Finalzinho, perto do Apocalipse. É porque junta tudo e eu não consigo achar. Perto do Apocalipse lá. Junta tudo. Tá bem novinha essa minha vida. Segunda de Pedro 3:5. Tá pouquinho, né? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Eles ignoram... Não, calma aí, vamos lá. Lê com calma. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus. Tem uma vírgula, não tem? E a terra. Vírgula e a terra. Então, é a pausa. Desde os tempos antigos existiram os céus e a terra. Isso, e a terra. E a terra. Que foi tirada da água. Então os céus existiam e a terra foi tirada do meio das águas. Vocês estão aí, entendeu? Então existe um abismo de eternidade, que a gente chama de tempo da eternidade. É na rua. Lixo, né? Então existe um abismo tremendo entre os céus, a criação dos céus e a criação da terra. Deus criou primeiro os céus e seus exércitos. Houve o passado da eternidade, houve a rebelião do luzeiro. E a terra ainda não tinha sido criada.
história. Glória a Deus. É a calma na hora da leitura do versículo, é a pontuação correta. Tem tradição que falha nessa tradução, essa tradução está certa. Desde os tempos antigos foram criados os céus, e a terra foi tirada do meio das águas. A primeira sentença é: desde o tempo antigo existiram os céus, e a terra foi tirada do meio das águas. Então, do céu de Deus, é onde está lá o Monte Sião Celestial. Está aqui, ó. O Monte Sião Celestial tem um lugar lá embaixo que chama de Éden, que é o Éden mineral, que é o Éden original. Ele tem muito mineral por causa das pedras. Tem árvores também nesse lugar. E aqui em cima é onde estava o trono, onde estava o trono. O trono de Deus está aqui. E águas descem dessa região para cá. Só que elas passam e vão descendo, irmão. Vai descendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a terra ficou no meio das águas. Glória. A terra ficou no meio das águas, sem forma e vazia. Da onde vieram essas águas? Nunca se perguntou de onde vieram. Da onde veio as águas? Aí o livro de Ezequiel, no capítulo 38, vai dar a direção. Capítulo 28, Aleluia. capítulo 31, que lá vai mostrar o Éden. O capítulo 28, capítulo 31, fala do Éden, do Monte Sião e do Éden celestial. Não é o Éden de Adão, o Éden celestial. E lá vai mostrar as árvores, vai mostrar os rios. E as árvores que cresciam por causa dos rios, e o cedro do Líbano apontando para o luzeiro, que cresceu por causa da sua formosura, por causa das águas que o faziam crescer. Então tem é que eu não tive. Eu dei uma vez um seminário sobre isso. Eu estou pensando em um dia fazer isso de novo. Foi das 8h30 até o meio-dia, depois da 1 até as 6 da tarde. Eu não consegui falar tudo que tem para falar sobre o Monte Sião Celestial e tudo que envolve a eternidade, desde o passado da eternidade até o futuro da eternidade. Muita coisa mesmo. Então, essas águas aqui, ó, que vem do trono, e vão enchendo, correram. E aí, a terra foi tirada do meio dessas águas, só que os céus já existiam. Aleluia. Porque ele criou primeiro os céus. Criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai explicar como foi o processo da criação da terra. Ele não revela o processo da criação do céu. Aí você vai sair pegando esses versículos que a gente saiu ajuntando já, que o Espírito de Deus foi fazendo nos céus. E aí você consegue construir junto com os textos de Ezequiel, Isaías, e aí vai colocando para saber como era isso no passado da eternidade. Então, no final das contas, os céus com todos os seus exércitos já estavam criados. E aí Deus começou a fazer a terra. Mas já tinha rolado muitas águas. Teve tempo de adoração angelical muito grande, teve tempo para ter rebelião. Antes de ter uma rebelião constatada para ver o julgamento dessa rebelião, houve um período que o luzeiro ficou tentando corromper os anjos. Tudo isso foi antes de criar a terra. Fala assim, a maior raiva. Fala com vontade, a maior raiva. Que o ex-luzeiro. Fala que o ex-luzeiro, conhecido como Lúcifer. Todo mundo fala Lúcifer, então eu vou falar, mas não é. É o ex-luzeiro. Fala assim, a maior raiva dele é porque ele é um querubim. Ele tem rosto de águia, leão, bezerro, mas de homem. Cristo
é a imagem perfeita de Deus. E o homem foi criado conforme essa imagem, só que ele não sabia como era a imagem de Cristo, porque ele era um mistério escondido. Ainda não tinha sido revelada a imagem. Então, animais já existiam no céu, porque lá existem cavalos, lá existem animais. Então, para ele é normal, rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão. Comum para ele. Existem animais no céu, mas não existe homem no céu. Aleluia. Glória. Aí Deus criou o homem na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando ele sabe, ó, todos os meus rostos, tem um correspondente do homem, também tem um lá. Aleluia. Só que esse foi criado só com esse rosto. Mas imagina o ódio. O ódio. Então esse rosto não era meu, era deles. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele é tão ingrato porque cada um das 4 faces revelam as 4 faces do ministério de Jesus. Estavam representados nele também, porque ele era um querubim como os outros querubins. A diferença nele é que era ungido. E ele tinha um sacerdócio, mas não vou falar disso também agora. Não vou falar disso. Ele tinha um sacerdócio. Mas aí ele se rebeliou. Fala assim: estes céus, que pela palavra de Deus já existiam, foram criados também pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Só que é um detalhe, irmão, que pouca gente percebe, sabia? Tem gente que passa por esse texto aqui, que você na leitura, você lê correndo. Na sua cabeça é que desde a antiguidade existem céus e terra, mas não é. Desde a antiguidade existem os céus e a terra foi tirada do meio das águas. E ele fala, e no meio das águas subsiste até os dias de hoje. Por quê? Fala, por quê? Por quê? Porque Deus fez o quê? Uma expansão no meio das águas. E no meio da expansão, ele colocou o firmamento. Ele expandiu para fazer o quê? O firmamento. Terra. Para colocar a terra aqui dentro do firmamento. E a terra está envolta no meio das águas. Só que no meio das águas, antes da terra, tem o quê? A expansão. E a expansão é o quê? Os céus. Aleluia. E ele colocou o firmamento no meio da expansão. Aí está os céus aqui, ó. Os 3 céus. Diga amém? Amém. E a terra está aqui. Lembra a teoria do Tzimtzum? Voltando para a teoria do Tzimtzum, que eu não tinha concluído ela. O que é o Tzimtzum? Para ver o espaço, tempo e matéria, se só havia Deus, Deus precisou se comprimir para poder fazer céus e depois ele ir morar em um dos céus que ele criou. Aleluia. Glória a Deus. Agora complicou, né? Então ele se contrai, é como se ele se contraísse para depois ele se expandir novamente. Mas mesmo nessa expansão ele não se expandiu na sua totalidade. Fala por quê? Porque ele criou os céus e foi morar nos céus que ele criou. Mas ele é antes de tudo que havia criado. Ele era toda a essência. Não havia nada. É como se... Quem mexe com computador? Mexe com computador todo mundo? Não? Também não? Nada? Já ouviram falar do zip? Glória. Já ouviram falar do zip? Arquivo zipado? Você pega vários arquivos grandes, você não tem como enviar isso por e-mail, não tem como mandar para algum lugar que você precisa mandar. O que você faz? Zipa. O que o zip faz? Deixa o arquivo com toda a sua essência, sem perder nada,
mas formata de um modo que possa ser enviado, colocado em um lugar que você precisa, sem que haja o peso total dele, mas ele não pega a essência. Aí quando você chega lá, você tira, tá ele lá, inteiro. Não é isso que acontece? Dá para fazer até no WhatsApp. Ô Jesus amado. Provável. Dá para fazer isso até no WhatsApp. Oh, meu Deus do céu. Tá aparecendo alguma coisa? Não apareça ainda aí, filho?